Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 25 de novembro, segunda-feira. Deus abençoe a nossa semana. Queridos, estamos lendo aqui 2 Coríntios 2,16. Está escrito: para estes últimos somos cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vem falando da sua pregação em Troade, porque ele entendeu que o Senhor abriu uma porta. Você vê que o apóstolo Paulo nunca é arrogante, né? Ele foi fazer esse trabalho porque o Senhor abriu uma porta. E o que é mais interessante, esse reconhecimento da sua humanidade, fragilidade, é quando ele diz no verso 13 que ele não teve plena paz no seu espírito, porque não encontrou ali o irmão Tito, né, o seu companheiro de luta. Por isso me despedi deles e rumei para a Macedônia, né? Contudo, eu estou lendo aqui o texto, contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Então, o que o apóstolo Paulo nos informou aqui? Dessa sua humildade, né, de entender que é Deus que abre a porta, dessa sua humildade de reconhecer, de sentir a falta do seu companheiro, portanto, o que nós chamaremos hoje de trabalho em equipe, de corpo, de família, de igreja. O apóstolo Paulo está completamente inserido nisso e não teve plena paz. Ele não estava desesperado, angustiado, nada disso. Mas não estava pleno, porque faltava ali o seu companheiro. Então, os lugares foram Troade e Macedônia. Ele falou assim, contudo, ou seja, apesar de eu depender de Deus para abrir uma porta, apesar de não ser sempre como a gente gostaria que fosse, no caso em Macedônia, em caso de Troade, não tive a companhia do irmão Tito, apesar disso, contudo, graças a Deus, apesar destas coisas, Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. E aí, por que Deus está fazendo isso? Aí ele dá um testemunho. Por nosso intermédio, pregação do Evangelho, por nosso intermédio, exala em toda parte. Aqui ele citou Troade, Macedônia, mas a gente sabe dos outros lugares onde o apóstolo Paulo esteve, né? Então ele diz, em toda parte, o bom perfume do seu conhecimento. Ele compara o conhecimento do Senhor, o Evangelho, como um bom perfume. E aonde o Evangelho vai sendo pregado, esse bom perfume do conhecimento do Evangelho é percebido. Eu estou aqui quase que frisando que é o perfume do Evangelho, portanto isso é subjetivo, isso não é, né? Porque a gente encontra irmãos que diz que já sentiu o cheiro de Jesus, tal, e sei lá. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do perfume do conhecimento, ou seja, é do Evangelho. Aí, o que importa não, o que eu escolhi refletir hoje, porque tudo importa, é quando ele diz, porque para Deus somos o aroma de Cristo. O que porta o conhecimento do Evangelho exala o Evangelho. E é, ao mesmo tempo, por ter o Evangelho, tem o perfume do Evangelho, tem o conhecimento de Jesus, e esse conhecimento ele não é velado. Aliás, ninguém que seja testemunha de Jesus, os discípulos de Jesus, a igreja, nunca vai estar escondida, né? Lembra as recomendações? Que vocês ouviram em secreto, vocês preguem no telhado. É à vista,
não tem códigos, nem rituais, nem nada secreto. O evangelho é para pregar em cima do telhado, né? O evangelho é como Jesus comparou, não dá para esconder uma cidade iluminada sobre o monte, né? A luz que o cristão deve mostrar é a luz das boas obras. Estas têm que serem, precisam ser vistas. Jesus falou: você não pega um luzeiro, né, uma lamparina tal, e coloca escondida, não, mas você coloca no velador, no lugar. Por quê? Porque ilumina todo lugar. Assim somos nós. Não somos nós exatamente que devemos brilhar como estrelas, né? Como nessas lógicas do mundo, né? Mas o que a gente não vai passar desapercebido, porque o bom perfume vai se destacar. E o que a gente faz, as boas obras têm que ser vistas para quê? Para que as pessoas glorifiquem a Deus, para que as pessoas percebam Deus. É desta forma. Então o crente chega neste sentido, chega chegando. Não chega assim, agente secreto. Não chega escondido, mas por onde passa, ele porta, ele está besuntado, ele está ungido, ele tá com aquele cheiro do conhecimento do evangelho, onde ele chega, ele transmite. Assim é a experiência do apóstolo, esta é a experiência de todos nós. O apóstolo Paulo andou em mais lugares, mas nós, o perfume não enfraquece, nem a importância enfraquece, se aonde eu exalo é só menores ambiências, tipo minha família, minha vizinhança, meus amigos, minha faculdade, meu trabalho, não importa, não importa. A regra continua. O apóstolo Paulo teve muito mais experiências, mas nós, com experiências menores, serve para nós. Mas aí ele destaca, porque ele disse: somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. E não dá para passar, como se diz hoje, batido. Todo mundo percebe. Por quê? Porque o evangelho é anunciado, o evangelho não fica, não é discreto. As pessoas têm que dar uma resposta, as pessoas não podem ficar indiferentes. Mas aí ele destaca, e é o verso que eu marquei aqui hoje. Para os últimos, quem são os últimos? Os que estão perecendo. Somos cheiro de morte para a morte. Osmar, mas não acabou de falar que é o bom perfume do conhecimento do Evangelho? Pois é, mas para quem perece e é aquele que rejeita, o que acontece com ele como primeira experiência? Na primeira experiência, ele sente o cheiro do perfume do Evangelho. Mas quando ele rejeita, aquilo só aumenta a sua própria condenação. Aquilo é para ele um tropeço. Quando rejeita o evangelho, ele é como se ele assinasse embaixo: eu sou da morte, estou indo para a morte, eu quero a morte eterna e as minhas conversas são de morte, o meu pensamento é de morte. Por quê? Porque eu rejeitei a vida eterna. Aí os crentes passam a ter esse cheiro de morte, porque apesar de anunciarem o evangelho, para quem rejeita, está sentenciando a morte, está é, dizendo, apesar de exalar bom perfume, mas está dizendo para a pessoa: se você não crê, você já está condenado. Por isso que é cheiro de morte. A rejeição promove isso. Osmar, mas não parece tão contraditório? Pois é por esta razão que o apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica. Ele diz: mas quem são os que estão capacitados para essas verdades?
Quem é que consegue compreender isso? Que o evangelho é assim. E nós, os crentes, não deveríamos ficar surpresos com essa palavra do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o próprio Jesus é a pessoa que carrega com ele as maiores contradições, né? Foi o que eu vou falar com respeito, o velho Simeão, quando apresentou a Jesus no templo para cumprir a lei, ele disse para Maria, ele disse exatamente isso, que Jesus seria um sinal de contradição, né? Está escrito em Lucas, não vou procurar agora, que eu acho que eu não vou achar, mas eu sei que é o capítulo 2. Já estou procurando, né? Achei. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus. Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição. Então, Jesus é aquele que levanta uma multidão, mas também é responsável pela queda. Por quê? Porque Jesus, assim como Jesus também tem o seu bom perfume, né? Jesus não passa desapercebido, não passa batido. Ninguém fica indiferente a Jesus e nem à mensagem do Evangelho. De maneira que o que a gente compreende nas palavras de Simeão é que é exatamente essa contradição, é um sinal de contradição. Por quê? Porque é isso. Para alguns, é uma rocha firme, aonde se sobe e está seguro para a vida eterna. Para outros, continua sendo uma rocha, mas é uma rocha ou uma pedra de escândalo, aonde as pessoas tropeçam. Percebem? É o mesmo Jesus. Osmar, o que faz a diferença entre ficar firme nele enquanto rocha e tropeçar nele enquanto pedra de tropeço, né? Ou rocha de escândalo, ou pedra de escândalo? O que diferencia? É o crer, né? E essa lógica que Simeão falou aqui, e tem muitos outros contextos que a gente comprova essa contradição, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que nós também levamos essa contradição de Jesus em nós mesmos. Quando pregamos, para alguns é cheiro de vida, porque estão na vida, porque creram. Para outros, sente o cheiro de vida, quando rejeita, vira cheiro de morte, porque estão na sua rejeição, ficando apenas com cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles outros, a primeira turma, os que estão sendo salvos, a boa fragrância de vida para a vida. Deus te abençoe a entender aqui muitas coisas. E essa pergunta do apóstolo Paulo, mas quem são os que são capacitados para essas verdades? Ele responde um pouquinho mais adiante, verso 5 do capítulo 3. Ele diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Ele está falando um outro assunto. Mas olha como ele diz sobre as capacitações. Ele diz, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quem é que está capacitado para entender essa verdade? Mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos revela isso, elucida, porque já está revelado, né? Já está revelado, mas é Deus que nos ensina, é Deus que nos mostra pela reflexão, estudo, meditação, vai elucidando, vai clareando para nós, e isso vem de Deus. Deus te abençoe a entender o seu papel, que tem gente que vai te considerar um tanto quanto insuportável,
porque quando você reafirma a sua fé e a mensagem do Evangelho, o bom perfume, ele sente uma repugnância, porque ele não tem desejo nenhum de acolher essa palavra. Então, o que você é, ó crente, meu irmão, minha irmã, e o que você tem enquanto conteúdo, vira para ele um sinal de contradição. Mas graças a Deus, que nós somos da turma que estamos sendo salvos. O Evangelho para nós é uma boa fragrância. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos por tua bondade e misericórdia. Derrama sobre nós a tua bênção para vivermos essa semana em tua presença e abre os nossos olhos para enxergarmos a tua lei dia após dia. Oramos no nome de Jesus. Amém.